Pessoal, aqui nesse pedaço do módulo, eu vou fazer com vocês umas equações particulares, né? Tem gente que não consegue, vai fazer exercício e é uma matéria um pouco mais ensaboada mesmo, matéria um pouco mais difícil, lançamento oblíquo, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar colocar uma fórmula, uma equação final para isso, né? E mostrar algumas considerações que eu acho interessante, acho importante a gente saber, tá bom? Então é o seguinte, ó, eu parti do mini desenho aqui, onde eu tenho o V0, V0x e V0y, né? Sendo esse cara aqui o θ, você deve lembrar que o V0x é o V0 com o θ e o V0y é o V0 sem o θ. Vou tentar primeiro te mostrar uma fórmula da altura máxima, tá? Qual seria a fórmula geral para a altura máxima? A gente aplicando Torricelli, olha o que vai acontecer. Ó, vou chegar na fórmula da altura máxima, beleza? Então, vou aplicar Torricelli. V ao quadrado em y é igual a V0 ao quadrado mais 2A, né? Delta S, onde esse delta S para mim vai ser a altura máxima no momento em que esse VY for zero. Legal? Vamos nessa. Então, fica assim, ó, 0 é igual. Reparem que o V0y é o V0 seno, então vou jogar aqui, fica assim, ó, V0 seno θ ao quadrado mais 2 vezes. Na verdade, a gravidade está contra o referencial, então o tio já vai botar menos aqui, tá? Menos 2g h máximo. Olha que maneira isso, cara. A fórmula da altura máxima, então, fica, ó, h máximo vai ser V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2g. Então, por exemplo, se você quiser e preferir, na hora de calcular a altura máxima, você pode usar essa fórmula aqui. Tudo bem? Como é que seria isso? Ah, um cara lançou uma bolinha com 10 metros por segundo. Repara que aqui não está mais o V0y, é o V0 mesmo, entraria o 10, com ângulo de 60. Sei lá. Se o ângulo é 60, o seno de 60 seria a raiz de 3 sobre 2. Então, aqui ficaria raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado sobre 2 vezes 10. Te daria o valor direto da altura máxima. Uma fórmula, tudo bem? Uma equação geral ali. Tá bom? Então, guardem isso. Expressão para a altura máxima. V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre... Aliás, seno ao quadrado de θ sobre 2g. Tudo bem? Beleza. A outra expressão que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é a expressão do alcance máximo, tá? Então, agora vamos definir a expressão do alcance máximo, né? Lembrando que o alcance máximo, ele é nada mais nada menos do que o V0x, né? A velocidade horizontal, vezes o tempo total, que por sua vez, quem é esse tempo total, pessoal? É o tempo de subida mais o tempo de descida. Lembra que o tempo de subida é o tempo que demora para subir? É o tempo que demora para a componente y ir a zero? Então, seria algo assim, ó. Olha só. Se eu for calcular o tempo de subida, vocês devem ter visto nos exercícios que era assim, ó. Vy, né? É igual a V0y mais AT, né? Mais uma vez, o A vai ser a gravidade, né? Entrando com sinal de menos. O tempo de subida vai existir quando o Vy for zero. A componente que faz subir, zerar, acabar. Então, ficou 0 é igual a V0y, que é o V0 seno. Seno θ. Menos gt de subida, tá bom? Classe, então o que aconteceu? Ó? Quem é o tempo de subida? O tempo de subida é igual, ó, cuidado, hein? V0 seno, ó, V0 seno θ sobre G, tudo bem? Então, sobre G. Tudo bem? Então, tempo de subida, V0 seno θ sobre G. Legal. Se o tempo de subida tem esse valor, por exemplo, 2 segundos, quanto é o tempo de descida? 2 segundos é igual ao de subida. Se o tempo de subida é igual ao de descida, quanto é o total? É 2 vezes isso. Tudo bem? Então, o total vai ser 2 vezes isso. Ficando assim, ó. Olha que bonito que vai ser essa vida. V0x vezes tempo total, que é 2 vezes isso. Vamos lá? V0x é o V0 cosseno. Ai, professor, que confusão. Verdade, hein? Você tem razão, tá? Vou tirar a sua razão, não. Tempo total, 2 V0, V0 seno θ, né? Sobre G. Legal? Então, tá ali. Aí, organizando, repara que é tudo produto, tá? Tudo produto. Então, fica V0 vezes V0, dá um V0 ao quadrado, né? V0 ao quadrado, ó, vezes 2 seno θ
cosseno θ sobre G. Tudo bem? Legal. Aí tem mais uma coisinha aqui, olha só. Se você quiser, você pode tomar isso aqui como fórmula para o tempo de subida. Eu acho, sinceramente, completamente desnecessário, cara. Você consegue pensar facilmente para chegar aqui, tá? Mas eu vou usar aqui o espaço para te ajudar numa coisa. Queria que você tentasse enxergar para mim quem é esse carinha aqui, ó. Esse tal de 2 seno θ cosseno θ. Gostaria mesmo que você conseguisse lembrar. Se eu disser assim, quem nunca deu isso não tem problema, você vai ter um módulo de matemática falando sobre isso, né? Que é a soma de arcos, né? Arco duplo, essas coisas assim, na matemática. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então já deve ter escutado isso, né? Na matemática. Esse aí é o famoso seno de A mais B, né? Seno de A mais B. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. É o famoso seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Legal? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Quem nunca viu pensa, meu Deus do céu, para que serve isso? Né? Que é isso, senhor? Por exemplo, Tom, você sabe quanto vale o seno de 75? Ou não tem a menor ideia? Beleza, você pode não saber quanto é o de 75, mas você deve saber quanto é o de 30 e o de 45. E 30 mais 45 dá 75, tá? Então, como é que se calcula o seno de 75? Seno de 30, cosseno de 45, mais seno de 45, cosseno de 30. É uma equação, uma fórmula, tá? Você vai ter que decorar. Então, seno de A mais B, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Nesse momento, alguns alunos pensam, tudo bem, professor, legal, vou aceitar. Não gostei não, vou aceitar essa brincadeira, mas o que aquilo tem a ver com isso? É aí que tá. Vou fazer uma pergunta. Se eu não... Olha a pergunta, muita atenção na pergunta do tio. Se eu não tivesse o B, só tivesse o A, eu teria o B? Vamos de novo, ó. Mesmo dia. Se eu não tivesse o B, só tivesse o A, eu teria o B? Não. Então, olha só. Se aqui no lugar de B fosse A, o que aconteceria? Seria seno de 2A, perceberam? Então, no lugar do B, eu vou botar A, tá? Então, fica seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A. Quanto é seno A cosseno A mais seno A cosseno A? Isso aqui é igual a seno de 2A, que é 2 seno A cosseno A. Ok? Então, 2 seno A cosseno A é o seno de 2A. Legal? Seno do arco duplo, coisa que cai muito na UERJ. Seno de 2A, cosseno de 2A, tangente de 2A. Tá? Isso é um módulo da matemática. Não vou nem me meter nessa brincadeira aí, tá? Mas aqui, ó, 2 seno A cosseno A. Percebeu aqui? Então, quem é 2 seno θ cosseno θ? É o seno de 2θ, tudo bem? Então, ali ficaria a fórmula do alcance máximo, ó, seria, aliás, a fórmula do alcance, né? Primeiro seria, vou apagar aqui que ainda não é máximo, tá? A fórmula do alcance seria V0 ao quadrado vezes seno de 2θ sobre G. É isso. Essa seria uma fórmula para você calcular o alcance direto, né? Sem ter que decompor. Joga isso aí direto. O cara jogou a bolinha com 100, ângulo de 60. 100 ao quadrado, seno de 2 vezes 60, ou seja, seno de 120, o dobro do ângulo que ele deu, sobre a gravidade que é 10. Você achou o alcance direto. Mas tem um problema. Lembra que a gente usou para mostrar isso aí, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida? Essa fórmula só vale para quando eu jogar um corpo e ele voltar para a altura do lançamento, né? Quando o tempo de subida for igual ao de descida. Legal? Aí é o seguinte, eu quero chegar para você no tal do alcance máximo. Para o mesmo V0 e o mesmo G, mudando o ângulo, qual é o ângulo, qual é o θ que me permite, ou que permite o corpo chegar na distância mais longe possível? Será que a gente conseguiria mostrar isso? Então, olha só, para o alcance ser máximo, qual é o θ que me permite fazer com que eu atinja isso aqui? Para esse lado atingir o valor máximo, esse aqui também tem que ser, tá? Então, eu vou fazer o seno de 2θ atingir o seu valor máximo. Legal? Beleza? Bem, então o raciocínio é assim, ó. Vou apagar aqui, ó, o desenho, já que eu não vou precisar mais dele, tá bom? Então, olha o que vai acontecer. Para o seno de 2θ atingir o valor máximo, você lembra quanto é que vale o maior valor de um seno? Então, isso aqui vai ser máximo quando vale 1. 1 é o menor valor de um seno. Uma vez eu vi um aluno em sala de aula falar assim, professor, se 1 é o maior, imagine o menor, menos 1.
né? O seno vai de mais 1 a menos 1, tudo bem? Então não tem surpresa nenhuma, beleza? Então, ó, o valor máximo é 1. E qual é o ângulo que tem seno igual a 1? É o 90, não é isso? Então aqui seria, ó, para que seno de 2θ seja igual a 1, esse ângulo, o 2θ, tem que ser 90 graus. Legal? Ou seja, para o alcance ser máximo, o ângulo do lançamento deve ser 45 graus. Tá? Então, se eu atirar um corpo com 45 graus, significa que eu estou otimizando a velocidade de lançamento dele, para que ele, não é a altura, mas para que ele desloque a maior distância horizontal, o maior alcance. Legal? Uma vez, olha só que maneiro, uma vez aqui no Rio de Janeiro, né, eu fui no Célio de Barros. Para quem não sabe, é o estádio, uma sede de atletismo que ficava, ou fica ainda, no caso, em volta do Maracanã, né? Então, Maracanã, o centro de atletismo chamado de Célio de Barros, onde muitos atletas brasileiros treinam lá, né? Do Rio e tal, mas até algumas seleções ali treinam ali. Uma vez eu fui até lá e fui ver um lançamento de dardo. Meninas, dardo, sem preconceito, tá? Que mulher normalmente não gosta desses esportes que no Brasil não são famosos. Dardo não é aquele negocinho que você joga na parede assim, não. É uma lança do que nos infernos, que a vida do cara é pegar aquilo e jogar o mais longe possível. O cara passa, e joga aquilo o mais longe possível, tá? Inclusive, há pouco tempo atrás, teve um cara que foi atingido, o juiz e tal. Enfim. Então, o objetivo do cara é jogar aquela lança o mais longe possível. E aí, uma vez eu passei lá e estava vendo o cara correr e parar, treinando a angulação do braço. Aí eu pensei, caramba, o que esse cara está treinando? Né? Eu fui conversar até com o treinador dele, ele falou, não, eu estou buscando, eu tenho que fazer com o meu atleta, não adianta ele ter só força. Se eu quero jogar o mais longe, o meu atleta tem que jogar o dardo o mais próximo possível do 45 graus. E essa é a técnica que eles treinam, né? 45 graus, para que tenha alcance máximo. Aí me veio na cabeça, caramba, será que esse cara, o treinador, normalmente, gente, sem nenhum preconceito, tá? Mas normalmente os treinadores, as pessoas do atletismo são muito humildes e não necessariamente tiveram estudo, né? Acesso ao estudo. Pô, será que o cara sabe que o alcance é V0² sendo de 2θ sobre G e que o 2θ tem que entender o valor? Não é possível, né? Aí perguntei para ele, como é que você sabe que é 45 graus, né? Como é que você explica para o seu atleta 45 graus? Ele falou, pô, não é difícil. E realmente é muito mais fácil do que fazer isso aqui, tá? Ele falou assim, bem, se o meu atleta jogar o dardo com um ângulo muito grande, o que vai acontecer? O dardo vai subir muito, mas vai ter pouca profundidade. Vai ter muita altura, porém pouca profundidade. Se ele jogar com um ângulo muito pequeno, ele vai bater logo no chão. Então tem que ter um meio termo entre nem muito alto, para poder ir longe, e nem muito baixo para não bater logo no chão. E esse meio termo é o 45 graus. Eu acho que é uma boa explicação também, sensitiva, sem entrar pelo lado da matemática, tudo bem? Então, esse problema de ser assim, ó, um corpo é lançado, não sei o que, para que tenha alcance máximo, calcula, para que tenha alcance máximo, cabe a você saber que o ângulo tem que ser de 45 graus, ok? Espero ter ajudado, embora as fórmulas sejam feias. Um abraço ou um beijo, o que você quiser. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!